Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Maier, biomédico e pesquisador, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Papel dos inibidores de cisteína-protease no câncer, na busca por novas terapias. Essa apresentação ela faz parte da cadeira de seminário Zoom e sem muita enrolação, a gente vai direto para o vídeo. Então galera, esse projeto ele vai ser desenvolvido na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Meu projeto ele tem algumas parcerias com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a Shanghai Veterinary Research Institute, que é uma parte da Academia Chinesa de Agricultura, onde tem uma colaboração internacional que eu vou explicar mais à frente. Como introdução aqui do projeto, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer. O câncer é a terceira causa de óbitos ao redor do mundo, matando cerca de 6 milhões de pessoas por ano, sendo responsável por aproximadamente 12% de todas as causas de morte no mundo. Então eu vou falar o que é o câncer. Aqui nessa figura a gente pode observar no quadrinho número 1 que as células formam tecidos e órgãos. Então a gente parte para o quadro número 2, a gente vê que as células normais, elas crescem, elas se reproduzem, duplicam seu DNA e morrem. Esse é o ciclo celular normal. Contudo, a atuação de agentes cancerígenos sobre essas células acabam fazendo que o seu material genético aconteça uma mutação nele. Então aqui no quadro 3, a gente vê uma célula normal na parte superior, e essa célula pode sofrer uma alteração no seu material genético, no seu DNA, e então se tornar uma célula cancerígena. Essa célula sofre diversas alterações e acaba se recusando a morrer, dentre outras alterações que pode acontecer. Então aqui no quadro 4, a gente vê que a reprodução celular dessa célula mutada ela é desordenada e acelerada, dando origem ao tumor. Então basicamente o que acontece? Uma célula que sofre uma alteração no seu material genético começa a se multiplicar de forma acelerada e desordenada. Então ela vai criando várias dessas células mutadas. Essas células acabam passando por um processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para nutrir essas células tumorais. Como elas se multiplicam muito rápido, elas precisam de muito mais nutrientes do que as células normais. E também elas acabam roubando nutrientes das células normais. Por isso a gente vai ter então um tumor, que aqui no quadro 5 a gente consegue ver, que são células mutadas que formam um aglomerado dessas células mutadas, formando um tumor. Isso acaba gerando um aglomerado de células não só mutadas, mas também de células normais que acabam morrendo por conta da falta de nutrientes, que é roubado por essas células que precisam de mais nutrientes. Nesse próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre a metástase. A metástase ela parte de um tumor primário, que é o local onde aconteceu aquela mutação das células. Só que essa célula mutada ela acaba invadindo a corrente sanguínea ou vasos linfáticos e acaba migrando para outros órgãos. Essa migração dessas células mutadas é chamada metástase. E essa célula mutada atingindo outros órgãos, ela forma um tumor secundário, onde ela chega nesse órgão, invade esse órgão e começa a se multiplicar dentro também desse órgão, causando então essa metástase. Eu vou falar um pouco agora sobre as catepsinas. As catepsinas elas são proteases, que quer dizer que elas são proteínas que degradam outras proteínas. Elas já são associadas à proliferação, progressão e sobrevivência e metástase do câncer. E elas são envolvidas em diversos tipos de cânceres. Elas têm funções variadas nesse processo aí da metástase tumoral. Essas proteases elas possuem contribuição crucial para a progressão tumoral em vários tipos de câncer através de diversos mecanismos. Então aqui eu coloquei uma comparação entre uma célula normal e uma célula cancerígena. Então a célula normal ela segue o seu ciclo celular para a apoptose. E uma célula normal ela tem uma baixa secreção das catepsinas. Já uma célula mutada, uma célula cancerígena, ela tem diversas alterações nos níveis de expressão e nas vias de tráfego, resultando na secreção dessas proteases no meio extracelular. Existem inibidores que bloqueiam a atividade das catepsinas, diminuindo seus níveis no ambiente periférico, podendo impedir a progressão e a metástase tumoral. A combinação de inibidores da catepsina
quimioterapia e radiação para o tratamento do câncer já tem sido relatado. Então agora eu vou falar um pouco sobre as cistatinas. O papel da cistatina é limitar a atividade excessiva da catepsina. No entanto, em muitos processos patológicos do nosso organismo, incluindo o desenvolvimento e progressão do câncer, o equilíbrio entre as cistatinas e as catepsinas está interrompido. Bom, as cistatinas elas podem ser produzidas pelo nosso organismo, bem como podem ser obtidas de outros organismos. Os carrapatos, eles são ectoparasitas hematófagos obrigatórios de animais selvagens e domésticos, bem como os dos seres humanos. Alguns estudos foram realizados ao redor do mundo com o objetivo de obter as cistatinas produzidas naturalmente por esses hematófagos, demonstrando que esses animais são uma importante fonte de novas moléculas que podem ser utilizadas no combate ao câncer. Algumas dessas com atividade antitumoral já comprovada. Então, em 2015, pesquisadores da China, que fazem parte dessa colaboração internacional com o nosso projeto, descobriram uma nova cistatina derivada do carrapato da espécie Rhipicephalus haemaphysaloides. A RH-Cist1, como foi nomeada por eles, inibiu significativamente a progressão, migração e invasão de 4 células tumorais diferentes in vitro. Além disso, inibiu o crescimento de tumor e melhorou a sobrevivência em vivo. Nesse artigo que eles publicaram em 2015, então eles fizeram alguns procedimentos com ratos e eles mediram o tamanho do tumor depois da injeção de RH-Cist1 e verificaram que houve a diminuição do tamanho do tumor, bem como testes in vitro que comprovaram os resultados de proliferação, migração e invasão celular. Agora eu vou falar um pouco sobre a justificativa e também os objetivos do projeto. Como justificativa, essa proposta que a gente vai apresentar, ela oferece um potencial biotecnológico para a área da saúde, pois servirá como estudos futuros visando caracterizar moléculas que possam ser aplicadas como alternativa no tratamento do câncer, fornecendo assim novos alvos terapêuticos para a prevenção e o tratamento da metástase do câncer. O tratamento do câncer ele tem sido considerado um dos problemas mais desafiadores da medicina moderna. Quando ocorre metástase, o prognóstico se torna pior e a quimioterapia é considerada a principal escolha no tratamento nessa fase. Porém, é um tratamento muito invasivo e que tem diversos efeitos colaterais. Então, o objetivo principal do nosso estudo é obter cistatinas recombinantes, purificar e avaliar os efeitos em células tumorais. Os objetivos específicos do nosso trabalho seria realizar estudos in silico de interação entre as cistatinas que estão sendo estudadas e as catepsinas humanas envolvidas no ambiente tumoral e na metástase. Expressar em sistema heterólogo as cistatinas que apresentam maior potencial inibitório indicados pelos testes in silico. Purificar essas proteínas recombinantes e avaliar os efeitos em diferentes linhagens de células tumorais. Então a gente vai entrar na parte dos materiais e métodos. Primeiro a gente vai fazer uma análise das sequências codificantes das cistatinas e estudos in silico, de interação enzima-inibidor. Para isso vão ser usados programas de bioinformática, como o BLAST, para a incorporação de sequências disponíveis, o Gene Ontologic e análises estruturais com outros disponíveis. E a gente vai utilizar outros programas disponíveis ainda para fazer esse tipo de análise. A interação entre as cistatinas e as catepsinas humanas será feita por uma dinâmica molecular. Então essa parte do trabalho também vai ser feita totalmente por computador, caracterizando as sequências pelo BLAST, comparando as sequências disponíveis com outros programas de interação molecular, fazendo um alinhamento com sequências similares com a ferramenta de BioEdit e fazendo uma modelagem molecular e interação entre essas moléculas. Ainda nos materiais e métodos, a gente vai ter a obtenção dos plasmídeos contendo as sequências codificantes das cistatinas. A RH-Cist1, a gente vai obter o plasmídio dela com a colaboração internacional com o Dr. Zhu, professor da Shanghai Veterinary Research Institute. BRBM-Cis2 e BRBM-Cis2C serão outras moléculas que a gente vai obter com parceria com pesquisadores da URGS. Além da cistatina obtida em colaboração internacional com o Dr. Zhu, vamos trabalhar com algumas cistatinas obtidas de Rhipicephalus micrófilos, que é um carrapato mais encontrado aqui na região do Brasil, ele é um carrapato de boi. Então nós vamos observar se a cistatina obtida de Rhipicephalus micrófilos, que é o carrapato de boi do Brasil, possui essa atividade antitumoral. Para a expressão da proteína heteróloga em E. coli, os pesquisadores da Universidade de Xangai já enviaram um plasmídio com a sequência-alvo que codifica a proteína RH-Cist1
e ela está armazenada ali na URGS, bem como o plasmídio que contém a sequência da cistatina BRBM cis2b e 2c. Então nós já temos o plasmídio pronto, a gente só vai precisar proceder com a transformação desse plasmídio em E. coli, depois proceder a uma purificação e aí proceder com os testes antitumorais com a proteína já purificada. Então aqui está um esquema do que eu tinha comentado antes, o plasmídio com a sequência codificante, a gente procede à transformação em E. coli, essas bactérias então elas são separadas, né? As bactérias que contêm o nosso plasmídio, elas acabam sobrevivendo devido ao gene de resistência que contém aqui no plasmídio. Eu vou voltar um slide para dar uma explicada no plasmídio para quem não tem o conhecimento como funciona o plasmídio. O plasmídio recombinante, então, ele é uma molécula de DNA circular, onde nele contém algumas regiões importantes, como um promotor que conduz a expressão do gene-alvo, o gene-alvo propriamente dito, e um gene de resistência ao antibiótico, que nesse caso aqui é ampicilina. Então essa bactéria ela possui resistência à ampicilina. Por isso que quando a gente coloca as bactérias em um meio que contém ampicilina, só vão sobreviver aquelas bactérias que têm o plasmídio inserido nelas. As demais bactérias vão acabar morrendo. Então a gente procede para uma adição de IPTG, que vai induzir a produção e a expressão da proteína em meio líquido. Então essas bactérias, com a adição desse IPTG, começam a produzir essa proteína recombinante. Depois a gente procede uma purificação, faz uma análise da pureza e obtendo essas proteínas a gente pode proceder para as próximas fases. Então aqui a gente vai entrar nos testes de atividade antitumoral. A gente vai utilizar linhagens de células de câncer de próstata, APC3, LNCAP e DU145. Bem como linhagens de células tumorais de próstata PNT1A. Outras linhagens celulares tumorais podem ser testadas posteriormente, como células de endométrio, mama e células escamosas, entre outras. A avaliação da viabilidade e proliferação celular, então a gente vai fazer testes de MTT e SRB para avaliar essa viabilidade e proliferação. Avaliação de morte de ciclo celular. A avaliação de alterações no ciclo celular, bem como a indução de morte celular, será avaliada através da citometria de fluxo. A gente vai proceder em ensaio de migração celular para avaliar a capacidade de migração celular. Será realizado um ensaio de reparo de lesão. E também vamos fazer um ensaio de formação de colônias, um ensaio clonogênico. Este ensaio ele visa a análise da capacidade das células de formarem colônias após o tratamento, verificando se a capacidade de proliferação celular foi mantida ou não. Então, os resultados esperados e produtos dessa pesquisa. Ao final do projeto, a gente pretende caracterizar uma proteína com uma atividade antitumoral. Estudos estruturais em sílico e in vitro trarão informações importantes sobre o modo de ação dessa proteína. Possibilidades de aplicação das cistatinas como possíveis agentes antitumoral. E caracterizar possíveis candidatos a biofármacos. Com isso, os resultados esperados serão publicações de artigos científicos, depósito de patente e propostas de aplicação na área da saúde. Um pouco sobre a ética do trabalho. O presente trabalho ele não envolve experimentos com os animais ou seres humanos, dispensando então a aprovação do Comitê de Ética. As sequências codificantes estão clonadas em plasmídios recombinantes, as culturas celulares a serem utilizadas são de linhagens padrão e já estabelecidas no laboratório. Além disso, esse trabalho será submetido à comissão de pesquisa da universidade para fins de registro. Bom, pessoal, como todos sabem, aconteceu toda essa situação da pandemia e com isso a universidade foi fechada. Sobre os resultados do projeto, então eu vou trazer um pouquinho sobre a modelagem molecular que a gente está fazendo, a parte da análise in silico. Para entender isso, eu vou colocar uma figura aqui que mostra a interação da cisteínopeptidase, que seria uma catepsina, com uma cistatina. Existem algumas regiões importantes para que essa cistatina consiga inibir uma catepsina. Então a gente precisa ter nessa molécula um resíduo de glicina localizado na região N-terminal, como a gente pode ver em amarelo aqui na figura. O primeiro looping ele é formado, ou primeira alça, como quiser chamar, formado por um domínio que ele é formado por um aminoácido QXVXZ. Ou seja, esse X aqui ele pode ser substituído por um outro aminoácido, desde que ele mantenha essa estrutura do QVG.
Esse X ele então pode ser substituído por outros aminoácidos formando essa alça, que não vai ter alguma interferência nessa ligação. A sequência ela é presente nessa cistatina, ela forma uma alça inibitória responsável pela interação com o sítio catalítico da proteína-alvo. E a segunda alça ela é formada por outros aminoácidos, que geralmente inclui o triptofano. Então aqui eu vou colocar também uma figura que mostra o papel das catepsinas no processo da metástase tumoral. A catepsina E, F, G e Z, ela promove a tumorigênese celular. As células tumorais são proliferadas induzidas pela catepsina B, D, E e X. A catepsina X, ela medeia a transição do epitélio mesenquimal das células tumorais. A catepsina A, B e D induz a disseminação das células tumorais. A catepsina B, K, L e Z degrada a membrana extracelular. A catepsina B, D, H, L, S e Z aumenta a mortalidade e a invasão das células tumorais. E as células tumorais invadem os tecidos circundantes, o sangue e os vasos linfáticos e fazem a metástase para sítios distantes. Nos locais metastáticos, a catepsina B, D, H medeia a proliferação de células tumorais, a catepsina B, D, H e S medeia a angiogênese e a formação do tumor metastático. Então nessa figura aqui a gente consegue ver essa interação e essa variada função que as catepsinas possuem na migração celular e na metástase. Então a gente já sabia que a RH-CIST1 ela possui uma atividade antitumoral, então ela tem a capacidade de inibir as catepsinas, mas a gente não tinha visto como isso funcionava. Então a gente procedeu então uma modelagem molecular dessa proteína, mas antes eu quero mostrar como é um modelo estrutural de uma cistatina e a sua interação com uma protease-alvo. Então aqui nessa primeira figura a gente tem uma visão frontal e lateral, demonstrando as folhas beta, a alfa-hélice e os dois loopings inibitórios dessa cistatina. Então aqui na figura B a gente tem a visão da cistatina interagindo com a protease da papaina. Então a gente vai ver agora a modelagem molecular realizada pela gente, o modelo estrutural da RH-CIST1. A gente consegue verificar aqui os dois loopings. Então aqui olhando para a nossa proteína, a nossa modelagem molecular conseguiu identificar aquele resíduo de glicina localizado na região do N-terminal, bem como os dois loopings formados pelo domínio QVG e também por os aminoácidos que formam a segunda alça, mostrando então como essa proteína deve interagir com a catepsina. A gente está realizando no momento ainda a docagem molecular, que vai mostrar de fato essa interação quando a gente conseguir terminar essa fase do projeto, mas nesse momento a gente tem então o modelo tridimensional da cistatina, o modelo tridimensional da RH-CIST1. Então, apesar de ainda não ter muitos resultados, a gente acredita que no próximo ano, com a passagem dessa situação toda, a gente consiga ir de fato para o laboratório, proceder então às nossas experiências laboratoriais. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.